de vista lúdico, é o ponto de vista útil. Até parece as palavras, vou repetir, útil, utilidade. E o que eu quero dizer com isso? Certamente vocês devem ter ouvido falar de Facebook. Acho que eu não preciso perguntar quem nunca ouviu falar de Facebook. Boa parte, o Google, a internet, boa parte das coisas que vocês veem acontecendo hoje, como, por exemplo, um mecanismo de busca no Google, só existe porque existe um algoritmo baseado em conceitos de álgebra linear numérica, que permite que você rapidamente, num conjunto extremamente grande de possibilidades e alternativas, você encontre ligações entre conceitos, palavras-chave. Num certo sentido, o que a gente vai aprender aqui ainda não vai permitir que vocês diretamente preparem um algoritmo desses, mas pelo menos vai dar para vocês o embasamento para começar a ler a descrição por que o algoritmo do Google funciona. Talvez eu até no final desse curso eu explique algumas dessas coisas para vocês. Então está aí uma evidente, uma tremenda força do que a gente vai aprender aqui. Novamente, a gente vai começar por conceitos básicos, conceitos extremamente abstratos, conceitos que, num certo sentido, eles parecem não ter nada a ver com um Google Search ou com uma preferência de escolha ou para aqueles anúncios que aparecem no Facebook ou para aquelas ligações que você tem na internet, mas que tem tudo a ver no fundo. Queria também enfatizar 2 ou 3 outras aplicações ou conexões de coisas muito mais próximas das coisas que a gente vai ver aqui, que é a parte de aplicações a imaginamento médico e a própria parte de engenharia na teoria de vibrações, de altovalores, de frequências. Então, eu vou começar com um pequeno exemplo de resolução de sistemas. É um pequeno exemplo, mas os sistemas são da ordem de 1 milhão de variáveis. Então, talvez vocês saibam, certamente vocês sabem resolver um sistema de 2 equações, 2 incógnitas, mas quando você pega 3, 4, 5, já começa a ficar difícil. Quando você tem 1 milhão de variáveis, você realmente tem que usar alguma técnica avançada e tem que entender o que está por trás da coisa. E um exemplo disso é quando você vai fazer imaginamento médico. Por exemplo, tomografia. Só para vocês terem ideia, o que acontece? Está aqui um corpo, tá? Um objeto, vão ser mandados raios através desse objeto. E a ideia que o pessoal teve, que é bastante razoável, é pegar essa região que você está interessado, discretizar essa região e, de alguma forma, nessa região discretizada, você associar com cada um desses pontos um certo coeficiente de absorção e dizer que é aproximadamente constante esse coeficiente de absorção. Evidentemente que nesse grau de discretização não é o caso, está pegando até regiões externas e tudo mais, mas num caso mais de uma discretização, de um grid realmente fino, certamente seria uma boa aproximação. E aí o que o pessoal faz é observar que se você tiver a intensidade I aqui, 0, mandou uma certa densidade, e observou uma intensidade I1 aqui, I1 sobre 0, por argumentos físicos, que eu não vou entrar aqui, porque não é o caso, é a exponencial de menos a integral entre o ponto, digamos, x0 e x1, de um certo coeficiente de absorção alfa de S, ds. Então, os caras calculam o logaritmo disso e, essencialmente, tem essa integral. Mas lembrando que a integral é essencialmente uma soma,
essencialmente, o que você tem é a soma dos diferentes coeficientes de absorção ao longo de diferentes linhas retas. Daí se monta um sistema extremamente grande de equações, grande porque suponha que aqui tenha 100 divisões, aqui tenha 100 divisões, o teu sistema imediatamente tem quantas incógnitas? Tem 10 a quarta incógnitas. E isso já é uma resolução ruim. Na prática, 1000 é mais razoável. E se for para 3 dimensões, que é o que é feito atualmente, já estamos em 10 a sexta, numa resolução 100 por 100 por 100. E aí você tem que resolver um sistema desses. E como é que se resolve um sistema desses? Com álgebra linear. Com álgebra linear numérica, com algoritmos eficientes, entendendo o que você está fazendo. Então, quando você chegar em casa hoje e perguntar, você foi no IMPA estudar álgebra linear, mas para que serve isso? Não sei se a sua família vai perguntar isso, mas a minha família perguntar, para que serve isso? Bom, na época eu não sabia, mas hoje eu sei. Certamente, a única razão pela qual você tem tomografia, CAT scanners e coisas assim, é porque alguém estudou essas coisas e estudou álgebra linear numérica. Tá? Então, isso aqui é o tópico de solução de sistemas lineares de grande porte. Então, isso aqui é um dos nossos tópicos desse curso. Outro tópico que talvez as pessoas não estejam por dentro, mas todo mundo gosta de música, pelo menos eu gosto de música e eu tenho certeza aqui que uma boa parte gosta. Aí vocês devem ter ouvido falar dos harmônicos, das cordas, corda de violão e tudo mais. E aí você tem, por exemplo, uma corda de violão. Essa corda de violão, ela evidentemente que é contínua e ela vai oscilar de alguma forma. Mas ela em geral está presa num lado, está presa no outro. Se estiver solta num lado, provavelmente o som não vai ser muito bom, mas aí é outra teoria. E se você olhar para a equação que descreve o movimento da corda, de fato, é uma equação diferencial, chamada equação da onda. Equação da onda. Essa equação da onda, ela provém de uma aproximação que os físicos estudam, a equação da onda linear. E quando você já olha para essa equação da onda linear, o que você vê é que esse teu sistema aqui, ele vai ser o resultado de superposição de diversas ondas, é um princípio de superposição que se estuda em física, e que cada uma dessas frequências que vão dar a superposição, então suponha, por exemplo, que a tua cordinha do violão esteja tocando no Mi, ela não vai tocar somente aquele Mi, ela vai tocar um Mi uma oitava acima, mas vai tocar também um monte de harmônicos que são relacionados com esse, com diferentes intensidades. E esses diferentes harmônicos que estão rolando ali, são de fato todos eles relacionados à solução de um problema de alto-valores. Ou seja, achar soluções não triviais de um sistema da forma AX igual a lambda x, x diferente do vetor zero. Onde A, no caso real, não é uma matriz, como a gente vai estudar nesse curso, mas vai ser um operador. Acontece que se você fizer uma aproximação em termos das chamadas diferenças finitas, você já tem uma matriz aqui e você tem uma boa aproximação para o teu operador que descreve essa equação e que, por sua vez, te permite calcular os coeficientes, os autovalores
e os correspondentes autovetores. Em particular, vai ter um modo fundamental, que é exatamente, por exemplo, o Mi lá do bordão do violão, ou o Fá, ou o Sol, o que for. E os outros vão aparecer naturalmente, com diferentes intensidades, de acordo com a configuração da condição inicial, mas você já entendeu o fenômeno físico bastante bem. E essa é uma das belezas da ligação entre álgebra linear e fenômenos físicos reais, você realmente poder fazer isso. Aí você vai me dizer, o pessoal toca violão sem saber isso. Sim, o pessoal toca violão sem saber isso. Agora, suponha que ao invés de violão, você esteja com uma treliça, que não é um violão e ninguém vai ficar tocando ela, mas uma treliça, por exemplo, que representa uma ponte. E aí você vai ter passando nessa ponte caminhões, carrinhos, gente dançando e tudo mais. Bom, esse sistema físico da treliça também é um sistema que pode ser descrito através de uma equação diferencial parcial e que pode ser aproximado através de um sistema de equações muito grande, e esse sistema de equações vai ter os seus autovalores e autovetores correspondentes, e entender esses modos fundamentais de vibração é fundamental. Exemplos onde isso é utilizado na prática, em projetos de engenharia, na qual o pessoal faz questão de ter frequências fundamentais que caiam fora das possíveis frequências das coisas que vão acontecer ao longo desse objeto. Tá? Então, a álgebra linear é extremamente poderosa nesse sentido de resolver problemas extremamente práticos. Eu falei um pouco também no início de Big Data, que é uma palavra da moda, que é uma palavra... Uma das coisas que é fundamental no momento é você extrair informação a partir de uma quantidade absurdamente grande de dados. Quando você estuda a teoria de autovetores e autovalores, uma das coisas, um dos resultados que a gente vai ver nesse curso, é o chamado teorema espectral para os operadores simétricos, ou, mais geralmente, para os operadores autoadjuntos. O que o teorema espectral diz é o seguinte: se A, matriz real, operador real, é igual a A transposto, então você pode escrever o A como uma matriz unitária, uma matriz diagonal e a adjunto, ou a inversa, dessa matriz unitária. O transposto igual ao transposto U. Não se preocupem, porque se vocês não sabem o que significam essas coisas que eu estou colocando aqui, isso certamente vai ficar claro ao longo do curso, mas, pelo menos a nível de poesia, digamos assim, você consegue entender que uma matriz, outra matriz, U unitário, satisfazendo essa, que significa satisfazer essa propriedade. Todo mundo aqui é real, e esse D aqui é diagonal. Muito bem. Esse teorema espectral, que vocês certamente vão estudar nesse curso, eu vou fazer questão que vocês cheguem no dia 28 de fevereiro sabendo, pelo menos, uma das demonstrações desse teorema, ele dá margem a um outro teorema extremamente importante que vocês também vão estudar nesse curso, que é a decomposição em valores singulares, ou a chamada SVD, Singular Value Decomposition. Essa decomposição em valores singulares é uma generalização do teorema espectral para matrizes não necessariamente simétricas, que diz essencialmente que uma matriz M pode ser escrita como U, uma matriz diagonal, essa aqui é uma matriz já não necessariamente nem quadrada, pode ser M por N, V transposta, onde U e V são unitárias,
ou ortogonais, no caso real, né? Quando eu falo unitárias, eu quero dizer o mesmo que ortogonais, no caso real. Bom, e o que isso tem a ver com Big Data? Tudo. O que acontece é que, muitas vezes, quando você pega massas de dados muito grandes, e isso é feito o tempo todo em estatística, e já é sabido muito antes dessa febre do Big Data, então o que eu estou falando aqui já é sabido já há bastante tempo, mas é mais empregado agora, você pega essa matriz M, que agora é imensa, digamos 50 mil por 100 mil, ou alguma coisa que você mal consegue capturar na memória de computador, e aí você vai, de alguma forma, aproximar essa matriz para uma coisa de dimensão menor, digamos o K, dk, V transposto K, onde agora esse UK e VK não são necessariamente ortogonais, mas são ortogonais num subespaço. Ou também podem ser ortogonais e você só vai pegar agora a parte maiorzinha e depois vai botar um monte de zeros aqui. Para que serve isso? Você essencialmente consegue, então, capturar a principal informação da matriz M em um conjunto pequeno de vetores relacionados com esses principais autovalores generalizados, que de fato são chamados os valores singulares. E isso permite que você faça extração da principal informação, por exemplo, em imagens. Então, quando vocês pegam uma imagenzinha, vocês baixam aí na internet, por exemplo, com algoritmo JPEG ou coisa assim, no fundo, o que está sendo feito é uma decomposição na qual a informação está chegando em partes. Se vocês olharem nas redes mais lentas, o que é muito comum, especialmente aqui no IMPA, você vai ver a tua figura primeiro aparecendo com pixels muito quebradinhos, depois os detalhes vão começando a aparecer. Isso, no fundo, é porque as diversas características das imagens estão sendo transmitidas e essas diferentes componentes estão sendo transmitidas em partes. Então, essa é a ideia por trás de você tentar, de alguma forma, comprimir ou extrair informação com base em quantidades absurdamente grandes de dados. E o ponto dessa aproximação aqui, digamos, k-dimensional, é que você vai pegar uma coisa que tem dimensão extremamente grande e vai reduzir ela a uma coisa que tem dimensão essencialmente k. Isso é feito, no caso da tomografia, para conseguir realmente resolver esse problema que eu falei aqui, é feito pelo pessoal de Google e tudo mais, e é feito, inclusive, nesses problemas aqui, porque muitas vezes esses problemas eles também são de grande porte e você só está interessado em um conjunto pequeno das frequências fundamentais. Então, tem aí uma conexão muito legal entre a álgebra linear que a gente vai estudar, tratamento de dados e estatística. Toda essa teoria é uma teoria que até pouco tempo atrás era pouco estudada, digamos, a níveis de cursos de álgebra linear. De fato, quando eu fiz meu primeiro curso de álgebra linear, não era mencionado nada sobre decomposição em valores singulares, talvez exceto por um exercício perdido na página 255 de algum livro. Mas, atualmente, essa teoria se tornou fundamental para você estudar Big Data, estudar processos mais complicados. Tem ainda um outro aspecto aqui, que é o aspecto indo na direção de fenômenos aleatórios. Perguntas do tipo: suponha que eu pegue uma matriz A que é simétrica. Agora, suponha que as componentes dessa matriz sejam números aleatórios, ou seja, você pega várias componentes. A pergunta é: como é que os autovalores dessa matriz se distribuem? E aí existe uma teoria muito interessante do ponto de vista estatístico para estudar essa distribuição. E para que serve isso? Por exemplo, para descrever certos fenômenos financeiros que aparecem no mercado ou para descrever comportamentos de grupos, de massas, de situações na qual você tem comportamento aleatório e você está, de alguma forma, tentando extrair informação dali. Então, essas coisas que a gente vai ver que a gente vai ver nesse curso, que vão aparecer, elas, de fato,
são a base para você entender diversos desses fenômenos. Eu acho que, nesse sentido, a gente está aí com um material relativamente básico, mas é um material que é extremamente importante para tudo que vocês vão fazer, seja na direção de matemática aplicada, seja na direção de matemática pura. Ao final desse curso, uma outra linha que vai aparecer é a parte da chamada decomposição canônica, a forma canônica de Jordan. Isso também é uma direção bastante interessante, na qual está ligada com o estudo de propriedades algébricas. O curso é de álgebra linear, apesar de que a parte algébrica, num certo sentido, é relativamente pequena, mas esse curso abre uma possibilidade para cursos de teorias algébricas, de análise funcional e de um conjunto bastante grande aí de teorias mais avançadas. Então, é um curso que eu espero que seja bem geral, porém, bem fundamental para todos. Perguntas até agora? Tenho até medo das perguntas, mas não, fiquem à vontade. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? De vez em quando acontecem aí ruídos, mas é para acordar a gente. Eu vou ver se eu... Então, eu vou começar do início. Isso aqui é o fim. Eu já comecei do fim, agora que eu fiz o fim, eu vou começar do início. Então, começando do início, eu vou falar um pouco de vetores, de espaços vetoriais. Eu vou seguir muito de perto o livro-texto. Mas eu vou estar sempre tentar sempre dar uma motivação. Quando era jovem como vocês, eu costumava necessitar de motivações para prestar atenção nas coisas. E até hoje eu continuo com essa mania. Então a ideia de vetor, no espaço vetorial que a gente tem em matemática, é, no certo sentido, motivada pelos deslocamentos, pelas forças que vêm da física. Ou seja, as pessoas olhavam para o espaço que a gente vive, o espaço R3, ou plano, ou generalizações desses, e se perguntavam que tipo de regras algébricas, ou que tipo de estruturas algébricas a gente poderia colocar nesse espaço. Em particular, na física, a gente observa que se a gente tiver um deslocamento de um ponto inicial até um outro ponto, digamos A até o B, e depois desse B até o C, o que a gente vai ter é a chamada soma vetorial desses deslocamentos. Que, se por outro lado a gente decompor num sistema de referências, digamos, um sistema dimensão 3, as diferentes componentes desses números que descrevem a diferença B menos A e a diferença C menos B, né, como pontos do espaço R3, elas se somavam componente a componente. Daí, as pessoas começaram
falar de operações com esse elemento chamado vetores. E aí o pessoal da física começou a usar isso não somente para deslocamentos, mas também para velocidades, para forças. Observaram que as forças também se adicionavam segundo essa regra, que você pega as componentes desse vetor B menos A e do vetor C menos B e soma essas componentes para obter as componentes do vetor C menos A. Os físicos falam de vetores livres e vetores localizados. Nesse caso, eu estou colocando vetores localizados, mas quando você faz o B menos A, que eu fiz aqui surrepticiamente, C menos B, de fato eu tornei os livres e trouxe para a origem, para poder fazer a somazinha vetorial aqui, como a gente faz no RN. Então, essa ideia é a ideia de você ter um conjunto de pontos, voltando aqui, agora com os vetores já localizados no zero, e esse conjunto de elementos vai ter uma operação entre eles. Essa operação, então, vai ser uma operação que vai permitir que eu adicione dois elementos. Eu pego, então, meu espaço vai ser um espaço E, e eu vou ter uma adição, que eu vou pegar elementos U e V e vou levar a chamada soma de U e V, também pertencente a E. Mas, além da estrutura de deslocamento que a gente tem aqui, tem também a estrutura de mudanças de escala e multiplicação por escalares. Ou seja, eu podia pegar e multiplicar esse vetor, digamos, por 5, ou por 1,5, que fosse, e multiplicar esse por um outro valor. Voltando ao zero, eu teria, então, interesse em falar desses diferentes múltiplos. Esses múltiplos envolvem, de alguma forma, um conjunto externo ao meu espaço vetorial, que no nosso caso é o conjunto dos reais, o corpo dos reais. Tá? Nesse curso a gente vai focalizar nos reais, mas boa parte do que eu vou falar também funcionaria para outros chamados corpos, mas eu não vou falar disso agora. Por exemplo, os complexos. E a outra operação que é extremamente importante nesse contexto é a multiplicação de um vetor, ou seja, um elemento do espaço E, por um escalar. Na física, o pessoal chama R dos escalares, em contraposição com o espaço vetorial que a gente está trabalhando, por um real. E essa operação, então, a gente vai pegar um alfa real e vai pegar um V no espaço vetorial e vai levar isso em alfa V pertencente a E. Então, com isso eu tenho a caracterização do que é um espaço vetorial. Espaço vetorial sobre os reais, no nosso caso, sobre o corpo dos reais, corpo de escalares dos reais, então esse conjunto E munido de duas operações. Quais são as duas operações? Uma, a adição de elementos que vão estar ainda no conjunto. E a multiplicação de um vetor por um real, de um escalar, no qual eu pego o vetor, pego o escalar e calculo alfa vezes V. Essa é uma definição abstrata que, em princípio, ela pode ser interpretada completamente nesse contexto dos meus vetores localizados no zero. Eu posso pegar um múltiplo, 1,333,
de um vetorzinho e calcular esse cara. Pegar um outro e calcular o múltiplo dele. E pegar dois quaisquer e somá-los. E aí eu começo a exigir certas propriedades dessas duas operações. Até agora eu disse quais são as operações, quais são as regras do jogo. Isso é quase como um programa de computador. Eu tento explicar para o meu filho que joguinhos de computador são como aulas de matemática. Aí não consegui convencê-lo, ele acha mais divertido joguinhos de computador. Eu não consigo entender por quê. Mas um dia talvez ele veja esse vídeo e entenda. Agora eu tenho que botar regras. Quais são as propriedades que são válidas para essas operações? Tá? Num certo sentido, tudo que eu estou dizendo aqui é que eu tenho as operações que elas são fechadas. Mas quem me garante que se eu somar U com V nessa ordem, eu vou obter V com U? Isso é verdade a nível de deslocamentos, porque a gente conhece a chamada lei do paralelograma, que diz que se a gente for primeiro nessa direção e depois nessa, a gente vai chegar no mesmo ponto, se não esbarrar num edifício no meio, o que já mostra que não necessariamente é comutativo em aplicações práticas. Essa propriedade é chamada de comutatividade. Isso é uma exigência nos axiomas de espaço vetorial. Ou seja, U mais V é sempre V mais U para todo U e V em E. Tá legal? Associatividade. A associatividade me diz que se eu pegar U mais V e somar com W, eu vou estar com a mesma quantidade que pegar U e somar com V mais W. Novamente, para todo U, V e W em E. Até agora, eu exigi coisas que, do ponto de vista prático, são supernaturais. Se eu pegar 3 vetores, pelo menos no vetores no sentido ali que a gente conhece da física, de 3 forças, por exemplo, uma força empurrando para um lado, uma força empurrando para o outro, a resultante somada com a terceira é o mesmo que mudar a ordem dessas coisas como você quiser. Tá? Mas isso não é necessariamente verdade para todas as operações que você pode inventar. Certamente você poderia inventar operações que pegavam 2 elementos e somavam, em algum sentido, e poderia não ser comutativo, poderia não ser associativo. Isso são coisas que se estudam em mais detalhes num curso, por exemplo, de álgebra. Bom, agora eu gostaria também que eu tivesse um vetor especial, que é o zero, que diz que eu não fiz nada, que eu não andei nada. Vetor nulo. Ou seja, o axioma é que existe um vetor que eu vou chamar de zero, em E, tal que 0 mais V é igual a V mais 0, que é igual ao próprio V para todo V em E. Cuidado conceitual, a gente tem 2 conjuntos aqui, o corpo dos reais, que tem o zero que a gente conhece, que é o zero, e o vetor zero, e não necessariamente os dois são a mesma coisa. Qual é a relação entre os dois? É o que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que se eu pegar o zero dos reais e multiplicar por qualquer vetor de V, isso vai me dar o zero do V, do E. Tá? Mas cuidado que essas coisas podem não ser, em geral, não serão a mesma coisa, são objetos diferentes. Tá legal, gente? Bom, outra hipótese é a existência do inverso aditivo. Ou seja, dado V pertencente a E, existe o chamado menos V, também pertencente a E, tal que a soma de V mais o menos V
é igual a zero. Zero vetor. Tá? E isso, no exemplo das forças da física, é a ideia que se eu tenho uma força numa direção, eu posso ter sempre uma força em direção oposta de igual módulo que anula a resultante total, ou seja, que me põe no zero, ou seja, não tem força nenhuma agindo sobre o corpo. Tá? Inverso aditivo, então, a próxima propriedade que eu vou exigir é a da distributividade. Distributividade. E essa hipótese é essencialmente dizer como eu relaciono as operações dos escalares com as dos vetores. Ou seja, se eu peguei alfa e beta reais e v no espaço E, alfa mais beta vezes v é alfa vezes v mais beta vezes v. E se eu pegar um outro u e fizer alfa vezes u mais v, isso é igual a alfa vezes u mais alfa vezes v. Para quaisquer que sejam alfa, beta reais e u e v em E. Tá? Então, estou sendo capaz de distribuir a nível da operação de soma de escalares sobre os vetores, da mesma forma que eu estou também sendo capaz de distribuir a soma de vetores sobre produto com escalar. E, finalmente, a relação, num certo sentido, métrica na história, que é a multiplicação por 1. Os reais têm um número muito especial, além do zero, que é o 1. Lembra que os reais têm o elemento neutro da soma, que é o zero, e o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Esse 1 vezes v tem que ser igual ao próprio v para todo v em E. Então, com isso, a gente tem os axiomas, as propriedades que definem um chamado espaço vetorial. Repetindo muito rapidamente, nós temos, então, o conjunto, o chamado corpo de escalares. Nesse conjunto, esse conjunto é fechado com relação à adição de elementos conjunto e é fechado pela multiplicação de um vetor por um escalar. E valem as propriedades de comutatividade, associatividade, existência do vetor nulo, existência do inverso aditivo e distributividade e multiplicação por 1. Depois disso, a gente quer break, mas não vamos ter o break ainda. Ou será que devemos ter o break ainda? Não, vou dar uns exemplozinhos, porque eu acho que depois dessa parte de definições, se não der exemplo, a coisa fica um pouco ruim. Então, vamos a alguns exemplos. Então, acho que o primeiro exemplo que motivou aí todas as nossas coisas é o chamado R2. Ou seja, o produto cartesiano de R com R, conjunto dos pares da forma x1, x2, com x1, x2 em R. Tá? E nesse conjunto eu defino a soma. Eu vou falar com A com B, porque é um pouquinho mais fácil. A mais B, C, igual a... Opa, que é isso? CD, A mais C, B mais D, tá?
Isso daí é a adição dos escalares que eu pedi, e evidentemente está no R2. A multiplicação por um real é simplesmente alfa vezes AB igual a alfa B. Tá? E está aí as duas operações. E vocês podem verificar a comutatividade, que segue da comutatividade elemento a elemento, a associatividade, que também segue dessa propriedade, existência do vetor nulo, que é o 0, 0, 0, 0, inverso aditivo, distributividade e multiplicação por 1. Tá? Bom, se estamos felizes com esse exemplo, se vocês entenderem esses exemplos, é interessante, é importante fazer um desenhozinho. Então, está aqui o meu vetor com coordenadas A, B. Está aqui o meu vetor com coordenadas C, D. Imaginem que esteja aqui bem desenhado a soma deles. Que é o vetor com coordenadas C. Meu Deus, o que eu falei aqui? Isso aqui é A, C. Então, isso aqui é A mais C. Isso daqui é B mais D. A mais C, B mais D. Tá legal? Pelo menos um desenho no quadro saiu bonitinho. Depois vou fazer um selfie do lado desse desenho. Muito bem, da mesma forma que a gente tem o R2, a gente pode generalizar um pouco. Eu vou apagar essa parte final aqui, porque eu vou fazer os outros exemplos, deixando ainda as propriedades. Bom, se a gente sabe tudo sobre R2, a gente deve saber tudo sobre R3, que agora são os pares, desculpa, as trincas ordenadas, x1, x2, x3. Tá? Igual a 1, 2, 3. E por que não Rn? Ora, com as ênoplas ordenadas. Bom, se a gente sabe tudo sobre R2, R3 e Rn, como bom matemático, a gente também sabe tudo sobre R infinito. E agora, pode assustar, é para assustar mesmo, R infinito seriam as funções f de n naturais, 1, 2, 3, etc., tomando valores em R. Então, a cada n, isso vai associar Fn. Tá? Sim, diga. Desculpa. O produto por escalar não tem que exigir associatividade também. Subjetividade? Associatividade. Não tem que escalar. Não precisa, porque eu tenho a associatividade a nível desse cara. O escalar, o corpo dos escalares já tem a sua própria associatividade de muito tempo. O R tem associatividade. Tá? Mas a gente pode ver isso no intervalo. Vamos ver isso no intervalo. Então, só para deixar claro, como está sendo gravado, ele me perguntou se eu não precisava ter exigido a associatividade do produto. Veja bem, o produto por escalar Vamos discutir isso no intervalo e depois, após o intervalo, antes que eu derreta completamente, a gente vê. Eu queria fazer esses exemplos
Mas a minha resposta breve é que o R já tem a sua associatividade própria e ele já distribui em cima dos vetores. Então, com isso, você já tem a associatividade lá. Tá? Bom, então, R infinito. Estamos no R infinito. R infinito, então, seriam as funções de N em R. Por falar nisso, pensar em R2, R3 como pontos do nosso espaço euclidiano, bidimensional ou tridimensional, é extremamente conveniente. Porém, uma maneira um pouco mais sofisticada de pensar em R3 é pensar em R3 como exatamente as funções do conjunto 1, 2, 3, tomando valores em R. Da mesma forma que eu posso pensar em Rn como funções desse conjunto de números 1, 2 até n, ou qualquer conjunto de elementos, de n elementos, tomando valores em R. A vantagem disso é que se eu pensar como funções, 1, 2, 3, está aqui um ponto de R3. Pode não ser muito útil, mas suponha que você tem agora 50 milhões aqui. R 50 mil, por exemplo, 50 milhões. E aí você já começa a pensar nisso como uma função. Pode também não ser muito útil para você tratar sinais, que também é uma das grandes aplicações de álgebra linear que eu não mencionei, mas quando você trata sinais, você no fundo está trabalhando com Rn, com n bastante grande. E quando você está tratando imagens, você tipicamente está trabalhando com Rn ao quadrado, onde você tem uma imagem, digamos, n por n ou m por n, e aí você está trabalhando de fato com matrizes, que também formam um ótimo exemplo de espaços vetoriais. Nesse contexto, já que eu estou falando tanto de funções, por que não generalizar de vez e falar para um conjunto X diferente de vazio, mesmo porque o conjunto vazio não tem muita graça, falar das funções de X tomando valores em R. Ou, mais geralmente, as funções f de x tomando valores num espaço vetorial E. Se a gente pensar, todas as propriedades que a gente verificou aqui para o espaço E também valem para as funções de x tomando valores em E. Tem que checar, tá? E se você verificar isso, você vai ver que esses são ótimos exemplos também de espaços vetoriais. Vamos fazer a nossa pausazinha de 5 minutos para respirarmos, pegar uma aguinha. De colocar a propriedade de associatividade em relação ao corpo dos escalares. Quando me perguntaram, eu pensei que estivesse perguntando alguma outra coisa, mas realmente foi uma pergunta muito boa, agradeço aí, fiquem à vontade de perguntar. Então, lembrando, a associatividade a nível de elementos do espaço vetorial significa que você pegou U, somou com V, e somou com W, isso é o mesmo que primeiro somar o V com W e depois somar com U. Tá? A associatividade, de fato, é uma propriedade importante, porque ela está dizendo que se eu pegar um vetor e mudar ele de escala, ou seja, multiplicar por um elemento do corpo dos escalares, nesse caso real, beta vezes V, e depois multiplicar por um outro, é o mesmo que pegar o alfa e o beta, multiplicar eles entre si e depois multiplicar o V. Isso tem que ser exigido, se não for exigido não dá certo.
E é importante então, essa propriedade. Eu, por alguma razão, tinha omitido, já coloquei nas minhas notas. No livro está certinho e eu sugiro, quer dizer, isso está bem próximo do livro. Então, obrigado aí ao pessoal que me fez o comentário. Depois eu dei exemplos. Nesses exemplos, eu não demonstrei nada. De fato, certas coisas são demonstrações que vocês têm que fazer. E eu sugiro fortemente que vocês vão passo a passo por cada um desses exemplos que eu fiz, R2, R3, Rn, de fato faz Rn direto, de fato faz, se vocês quiserem, R infinito direto, de fato faz direto esse caso, que está feito todos os outros. Mas faça porque é importante. Matemática se aprende fazendo, não vendo os outros fazerem. Então, é importante que vocês façam isso. Não existe tempo físico, nem espaço no YouTube para que eu faça todas as demonstrações que vocês têm que fazer. Então, muito bem. Agora vamos a algumas propriedades. Eu fiz definição, exemplos e algumas propriedades importantes, seguindo bem próximo o livro, bem de perto o livro. Eu observo que eu havia apagado duas outras partes aqui do axioma, e eu vou deixar aqui a distributividade. E a multiplicação por 1. A distributividade era alfa mais beta vezes V igual a alfa V mais beta V. E alfa V mais U igual a alfa V mais alfa U. Observe, inclusive, que nesse caso eu tinha colocado certo. E é importante também lembrar que alfa mais beta é o mesmo que pegar o alfa vezes V mais o beta vezes V. Tá? Bom, então, consequências, ou seja, propriedades dos axiomas. São, num certo sentido, teoremas, mas nem merecem o nome de teoremas. Primeiro, que a equação W mais V igual a W mais U, ela, com W, V e U vetores, implica que U igual a V. E como é que eu demonstro isso? Só para exercitar. Falando nisso, eu estou sentindo bastante calor. Se eu derreter aqui, vocês me juntem. A demonstração mais simples que eu tenho para isso é utilizar o inverso aditivo. Dado V, existe o menos V. Então, eu considero, tem que, num certo sentido, eliminar esse W, então eu considero o menos W. Eu pego esse menos W e eu observo que menos W mais o W mais V igual a menos W mais W mais U. Agora, eu uso a associatividade, fica menos W mais W mais V igual a menos W mais W mais U. Isso daqui é zero, isso daqui é zero, zero vetor. Pela propriedade do vetor nulo, isso daqui é V, 0 mais V é V, e 0 mais U é U, então V igual a U. E é o que a gente queria demonstrar. Tá? Vou apagar a demonstração, mas deixo vocês se divertirem com ela durante alguns segundos. 1, 2, 3. Posso apagar? Tá. Vou para o outro lado, então. Usarei um truque mais sujo.
Tá. Outra propriedade, se 0 está em R e V está em E, então 0 vezes V, tá? Esse é o zero número real, é igual ao zero pertencente a E, tá? Como é que a gente demonstra isso? Tem umas 5 maneiras diferentes. Talvez a minha favorita seja que 0 mais 0 real é igual a 0. Logo, 0 mais 0 vezes V é 0 vezes V. Até aqui, eu só usei igualdades. Agora eu uso a distributividade. 0 vezes V, 0 vezes V, igual a 0 vezes V. E agora, eu sei que esse cara aqui, qualquer que ele seja, ele tem um menos 0V pela existência do menos 0V. Então, eu pego menos 0V, somo dos dois lados, uso a associatividade, fica 0V igual a 0 vetor. E acabou. A demonstração mais rápida do Oeste. Então, aqui eu usei propriedades reais, elemento neutro reais. Aqui eu usei a distributividade. Dois escalares sobre os elementos de E. Não, aqui, desculpe, aqui que eu usei. Aqui que eu usei. Daqui para cá. Né? Aqui eu usei a existência do elemento neutro. Do inverso. Existência do inverso, está aqui. Inverso aditivo. E aqui eu usei a associatividade. Daqui para cá. Bom, somei esse com esse e usei a associatividade. Muito bem. Posso apagar lá? Vou apagar. Vou apagar a demonstração. Então, 2, então é 0 vezes V igual a 0. E 3, se alfa é diferente de 0 e V é diferente de 0, então alfa vezes V é diferente de 0. Como é que a gente demonstra isso aqui? Ora, se esse alfa vezes V fosse igual a 0, por contradição, né? Se alfa vezes V fosse igual a 0, lembra que o alfa é diferente de 0 por hipótese. Eu poderia escrever assim, V igual a 1 vezes V, porque é a propriedade de multiplicação por 1, que 1 vezes V igual a V. Eu não escrevi ela em detalhe, mas já tinha escrito da outra vez. Isso é igual a alfa menos 1 vezes alfa, que, como eu falei, isso é uma propriedade dos reais, da existência da inversa, do inverso do alfa, vezes V. Isso, por outro lado, seria alfa menos 1, usando a associatividade que a gente lembrou ali, é alfa menos 1 vezes alfa vezes V. Mas a gente
provou que 0 vezes qualquer vetor é 0. Ora, se αv fosse 0, isto seria 0. Logo, isso seria 0. Conclusão, V é 0. Mas o V, por hipótese, é diferente de 0. Tá? Muito bem. Tá legal, gente? Quarta propriedade. Menos 1 vezes V é menos V. E aqui, novamente, a gente usa a propriedade dos reais. Por quê? E isso é legal porque esse momento, aqui a gente dizia que tinha inversa no E. Agora, a gente está dizendo uma maneira de calcular a inversa no espaço vetorial com base na inversa nos escalares. E a demonstração disso é simples. Se eu pego V e somo com esse elemento menos 1 vezes V, eu posso escrever isso como 1 vezes V é V, como 1 vezes V mais menos 1 vezes V. Usando a distributividade que está aqui, eu fico com 1 mais menos 1 vezes V, que é o 0. E que, pela propriedade 2, é o próprio 0. 0 vetor. Então, eu demonstrei que se eu pegar o V e somar com o escalar menos 1 multiplicado por V, eu obtenho o vetor 0. Logo, o menos V é exatamente o menos 1 vezes V. Isso. Então, estão aí algumas propriedades. Perguntas? Sim. Ah, sim, eu teria que demonstrar a unicidade do inverso. Mas, num certo sentido, eu já a demonstrei aqui. Por quê? Porque suponha que eu tenha 2 inversos para o mesmo número, digamos o inverso 1 e o inverso 2. Eu estava esperando que alguém perguntasse isso. Então, chama esse de menos V e esse de menos V com tio em cima, tá bom? Então, ambos estão dando 0. Vou demonstrar a unicidade do inverso. Então, suponha que tenha 2 inversos. Ora, mas no número 1, eu provei que se W mais V igual a W mais U, então U igual a V. Então, se V mais menos V e V mais esse novo inverso que a gente inventou fossem iguais, esse novo inverso e o outro cara são iguais. E isso demonstra a unicidade do inverso. Então, é um corolário direto desta propriedade 1, que o inverso é único. E foi, num certo sentido, por isso que eu fiz esse caminho. Mas é muito boa a pergunta. Mais alguma pergunta, gente? Muito bem. Então, com isso, nós somos... Ah, sim, tem um último exemplozinho que, para quem já esteve nos espaços grandes, agora vamos voltar aos espaços pequenos. E é um exemplozinho bem simplesinho. Mas é um exemplo que conecta com a teoria de determinantes, que é uma coisa que muita gente adora e muita gente odeia. Então, suponha que eu tenha 2 vetores, U igual a AB, e V igual a CD, no R2. Tá? Aquele desenho lindo que eu havia feito aqui. E a pergunta é, quando é que eu sei que U e V são múltiplos um do outro? Usando as propriedades todas que a gente estudou. Então,
Lembrando que dizer que um é múltiplo do outro é dizer que existe um alfa, tal que alfa U é igual a alfa V, ou V igual a alfa U, alfa real. Tá? E a condição necessária e suficiente para que U seja múltiplo de V é que o determinante da matriz ABCD seja igual a zero. E o que é esse determinante? É AD menos BC. Então, a condição necessária e suficiente é essa. Eu vou deixar isso aí para vocês se divertirem. A gente vai usar depois, mas é uma propriedadezinha bem simples. E a propriedade geométrica de dizer quando é que você tem dois vetores colineares. Tá? Geometricamente, dizer que U igual a alfa V ou que V igual a alfa U é dizer que eles são colineares. Tá? Em última análise, se você realmente gostar de geometria plana, isso está dizendo que os triângulos aqui, eles são semelhantes. Mas tudo que a gente está fazendo aqui é algébrico, sem nenhum desenho. Algumas pessoas acham isso interessante, outras acham isso maçante. Muito bem, com isso eu essencialmente terminei o capítulo 1. E agora eu vou adentrar o capítulo 2, que é o capítulo de subespaços. É aqui que os conceitos começam a ficar mais divertidos. Então, sempre que você constrói uma estrutura matemática, em particular uma estrutura como, por exemplo, a estrutura de espaço vetorial, você começa a tentar relacionar esta estrutura com subconjuntos dela que preservam a mesma propriedade ou a mesma estrutura. Então, o conceito de um subespaço vetorial é: você parte de um espaço vetorial, você considera um subespaço, um subconjunto desse espaço, você chama isso um subespaço se ele, por si só, também for um espaço vetorial. Tá? Então, vamos escrever isso, porque falado fica um pouco confuso. Mas não é de todo ruim. Então, eu parti de um espaço vetorial, eu vou apagar as propriedades, porque a gente não vai usá-las muito agora, quer dizer, vai usá-las muito, mas não vai poder ficar com elas o resto da vida. No quadro, elas têm que ser lembradas. Então, partimos de um espaço vetorial. F contido em E é dito um subespaço vetorial de E, se e somente se. Primeiro, o zero está em F. Segundo, U e V pertencem a F, implica em que U mais V também está em F. E terceiro, se V está em F, então, para todo alfa real, alfa vezes V pertence a F. Tá? Em outras palavras, um subconjunto F de E é um subespaço se o zero estiver nesse conjunto, o vetor zero, né? E se ele for fechado pelas operações de soma dentro do F e de multiplicação de um escalar por um elemento de F. Tá? Interpretação disso, do ponto de vista geométrico, você pensa, por exemplo, no R3
e pensa numa reta passando pela origem. O zero está nessa reta. Essa é a minha reta, que vai ser o meu subespaço. Se eu pegar 2 pontos da reta, quando eu somar, vai continuar na mesma reta. Geometria bem básica, só um instantinho. E se eu pegar um elemento dessa reta e multiplicar, ou seja, fizer uma mudança de escala, ela vai continuar na mesma reta. Tá? Então, essa é a intuição por trás. Mas, geralmente, pega um plano em R3 passando pela origem. Se eu pegar 2 vetores desse plano, eles vão continuar no mesmo plano, quando somar. E se eu multiplicar por um escalar qualquer elemento do plano, ele vai continuar no plano. Diga. 3 não implica 1? Vamos ver. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Da forma que está feita, não é necessariamente otimal, mas é intuitivamente razoável. Tá? Sim. Mas eu acho que a condição do zero em F é justamente para a gente ler não vazio. Para evitar na hora de fazer a multiplicação por escalar. Ele pode ter operação por escalar, mas aí o conjunto pode ser vazio. Tá certo, tá certo. Então tá. Então, eu acho que chegamos a um consenso aqui. Gostei da... Depois vocês podem conversar entre vocês. Primeira pergunta que surgiu. A primeira pergunta é se 3 não implica 1. 1 garante que o conjunto não é vazio. E subespaços vazios são coisas que deixam as pessoas nervosas. Tá? Então, conjuntos vazios são ótimos contra-exemplos. Eu tinha um colega no curso do Elon que foi apelidado conjunto vazio, porque toda vez que o Elon fazia alguma coisa, ele perguntava, mas o conjunto vazio não é contra-exemplo? Aí o Elon tinha que explicar que não era contra-exemplo, tudo mais. Muito bem. Aí, se você exigir que o conjunto é não vazio, aí você pega um V, como 3 está valendo, mas não está necessariamente 1, você pega o 1 vezes V e menos 1 vezes V. Usa as propriedades como a gente aprendeu, e aí, como... mas stop. Não. Aí você usa a propriedade 3, que U vezes 1 está no conjunto, menos 1 vezes U está no conjunto, e a soma, aquelas propriedades que a gente estudou, então o zero está no conjunto. Tá? Então, está certo. Então, 3 implica 1, 3 e 2, correção, implicam 1, tá? Você ainda tem que provar que 0 vezes V está no conjunto, aí você pode usar esse resultado aqui que a gente demonstrou também, tá certo? Tá? Mas mesmo assim você... 3 implica 1, desde que o conjunto seja não vazio. Tá? Se o conjunto for vazio, aí você tem problemas. Muito bem. Deixa eu adiantar um pouquinho e... Tá, então, escrevendo essa observação, consequência. F sub de E, não vazio, é subespaço vetorial. Se somente se, ele é fechado por somas e multiplicação por escalares. Bom, já dei alguns exemplos. Retas passando pela origem. Tá? Nota que tem que passar pela origem, a gente já se convenceu disso. Então, retas sozinhas não são
subespaços vetoriais. Isso é muito importante, é uma coisa, inclusive, que as pessoas confundem. O pessoal na física confundia isso, até que, finalmente, algum matemático mais rigoroso disse, olha, cuidado, porque subespaço, nas nossas definições, tem que ser passando pela origem, tá? E inventaram um conceito especial para o resultado de mover um subespaço por um vetor. E isso é chamado de variedade afim. É um conceito de variedade afim, que é o conceito que é definido no finalzinho desse capítulo, que é nada mais nada menos que pegar um subespaço e transladar. Então, você pegou um subespaço, estou desenhando aqui, F contido em E, e agora você transladou por, digamos, um x mais f. Isso aqui é o que o pessoal chama de uma variedade afim. E x mais f, por definição, é o conjunto dos vetores da forma x mais v, com v pertencente a f. Muito bem, ou variedade linear afim. Alguns livros usam variedade linear também. Muito bem. Então, já dei exemplo de planos. Agora vamos a alguns exemplos em conjuntos que talvez vocês nunca tenham pensado dessa forma. Então, exemplos de subespaços. A gente já falou hoje das funções, digamos, de R, tomando valores em R. Tá? Apesar desse curso não formalmente exigir, muitos de vocês já ouviram falar de derivada, já ouviram falar de continuidade e já ouviram falar das chamadas funções de classe CK. Se não ouviram, é uma boa motivação para estudar isso no curso de análise, mas isso é um exemplo que é relevante. Então, você pode considerar as funções de classe CK, de R em R, e se você aumentar a classe de diferenciabilidade, você tem funções que têm mais derivadas. Se você realmente exigir infinitas derivadas, você está com os famosos espaços sem infinito de R. Isso aqui é um exemplo, pessoal, mais avançado. Isso tudo está contido em F de RR. E ainda tem um subespaço muito importante aqui, nas funções sem infinito, que são os polinômios. P. Polinômios. E tem um subespaço dos polinômios, que é os polinômios de grau menor ou igual que n, que a gente chama de Pn. Tá bom? Note que eu estou falando menor ou igual, porque se eu exigir que o grau seja exatamente igual a n, dá problema. Qual é o problema? É que na hora que eu exijo que o polinômio tem grau 5, por exemplo, eu não posso dizer que o zero está no conjunto, porque o zero não tem grau 5. Tá certo? Então, tem que dizer menor ou igual que 5. Muito bem. Uma das coisas super legais de subespaços é que subespaços, eles, quando você toma a interseção de dois subespaços, você obtém um outro subespaço. E isso é praticamente óbvio da definição, porque o zero vai estar no conjunto, e essa é uma das vantagens dessa definição. Se eu somar dois elementos de cada um deles, vai estar em cada um deles, porque está em cada um deles. Se eu pegar o elemento alfa vezes F, ou vezes V, ele vai estar no espaço, e aí, novamente, se repete para um, repete para outro, vai estar na interseção.
Mas, geralmente, uma interseção arbitrária de subespaços te dá um subespaço. Tá? Em particular, é uma maneira de ver que o C infinito é um subespaço, porque ele é a interseção arbitrária dos CKs, K variando de 1 até infinito. Muito bem. Que mais? Tá, então vocês agora são especialistas de subespaços. Vamos falar agora dos chamados hiperplanos. Então, de onde é que vem o conceito? Só para tentar fazer uma perspectiva histórica aí. No R3, o plano, quando você olha no R3, e você olha para um plano, né? Vou desenhar o plano, que é uma variedade afim, não é necessariamente espaço linear. Ele tem essa propriedade que ele tem um vetor perpendicular a ele. A gente aprende isso em geometria analítica. E, num certo sentido, para descrever as coordenadas do plano todo, do espaço todo, eu posso pensar nessa coordenada perpendicular ao plano e na coordenada do plano. Então, só falta uma dimensão. A ideia em subespaço, em hiperplano, é que está faltando uma dimensão para ser o espaço todo. Repito, está faltando uma dimensão para ser o espaço todo. E como é que se faz formalmente para definir isso? É muito simples. Suponha que eu pegue em Rn... Opa! Eu pego, então, um conjunto A1, a n de números reais e considero o conjunto dos V's da forma x1 até xn, tais que a1 x1 mais a2 x2 mais a n xn é igual a zero. Em dimensão 3, isso é exatamente você pegar um vetor aqui, A1, A2, A3, e considerar os vetores perpendiculares a ele, que dá exatamente esse plano passando pela origem, perpendicular ao vetor A1, A2, A3. Geralmente é essa a ideia, e isso é o que a gente chama um hiperplano. Tá? Proposição: todo hiperplano é um subespaço de Rn. H é subespaço vetorial de Rn. E para isso você precisa checar aquelas três hipóteses. Zero está lá, obviamente. Zero, mas todo mundo aqui é igual a zero. Se eu somar dois pontos do plano, quando eu somo usando as propriedades de números reais, vai dar zero. E se eu multiplicar um ponto x1, x2, xn que satisfaz aquela equação, o múltiplo dele também vai satisfazer esta equação. Certo? Resultado. Ele é um subespaço. E agora eu posso considerar H1, interseção H2, interseção HK, desculpe, com K menor ou igual que N. E aí eu tenho um outro exemplo de um subespaço. Agora, não necessariamente um hiperplano, porque, num certo sentido, o cara vai diminuindo em princípio. Até em R3 você pode ver isso. Se eu pegar um plano aqui e cortar por outro, o que vai dar? Em princípio, assim, genericamente, uma reta. Depois, se eu cortar por outro, vai estar só no zero, genericamente. Então, com isso, o que a gente fez hoje? A gente falou, essencialmente, do conceito de espaços vetoriais, do conceito de subespaços. Agora,
que a gente tem o conceito de subespaços, a gente começa a pensar em como descrever esse subespaço. Essa pergunta não é uma pergunta puramente matemática. Descrever um conjunto complexo, por exemplo, uma imagem, por exemplo, uma figura tridimensional de uma impressora tridimensional, é uma coisa extremamente importante. Aí a gente vai entrar no conceito das chamadas bases. Bases são conjuntos que, num certo sentido, definem teu espaço vetorial e permitem que você escreva elementos desse espaço vetorial de forma única. Então, esse vai ser o assunto da próxima aula. Eu vou ficar por aqui hoje, são 5 horas. Então, na próxima aula, a gente vai começar a falar da span e de bases. Obrigado. Bom, professor.